Frazão, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre ainda simplificação de frações e frações equivalentes, ok? Que é uma continuação da aula. A gente já falou um pouco sobre frações equivalentes e agora vamos fechar, e espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vocês devem rever o vídeo, ok? Para que vocês possam aí entender da melhor forma possível. Deixe o seu like aí no canal, se inscreva e deixe o sininho ativado para que você possa sempre estar recebendo a notificação das novas aulas, dos novos vídeos que eu vou estar postando aqui. Bom, vamos lá. Então, simplificar uma fração, né, significa colocar essa fração na forma irredutível. Eu falei no vídeo anterior que uma fração, quando ela é simplificada ao máximo, ela também é chamada de fração irredutível. Por quê? Porque não tem como simplificar essa fração mais. Então, quando você não consegue simplificar mais a fração, quando você tem numerador e denominador não podendo ser mais dividido pelo mesmo número, então você tem a chamada fração irredutível, ok? Lembrando que simplificar significa você dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Vamos lá. Então nós temos aí o exemplo 1, ao simplificar a fração, que é essa fração 8/16, que é como a gente lê, dividimos o numerador e denominador por 2. Ou seja, a gente começa simplificando a fração por 2 se o numerador e denominador for par. Quando você tiver mais experiência, você pode pegar e dividir por 4, né, se der certo. Mas começa dividindo os dois números, no caso se for par, você começa dividindo por 2, tá bom? E vai chegando até o ponto de você não conseguir mais dividir, ok? Nesse ponto, como eu falei, chegamos na chamada fração irredutível. Então, quando você divide 8 por 2, você tem 4. E o 16 por 2, você tem 8. Então, quando você divide a fração por 2, você tem 4 oitavos. E se você dividir essa fração novamente por 2, ou seja, 4 dividido por 2, depois 8 dividido por 2, você tem 2 quartos, tá? E ainda dá para dividir. Você dividindo 2 por 2 dá 1, tá aqui. E depois 4 por 2 dá 2, certo? Aqui não dá para continuar mais o processo. Então, você tem uma fração simplificada ao máximo, ok? Então, a gente chama essa fração, 1/2, a gente chama de fração irredutível, ok? Bora para o próximo slide. E nesse slide, nós temos aqui as frações anteriores. Então, nós temos a primeira fração, que é 8/16, igual a segunda fração que obtivemos, que é 4 oitavos, que é igual a 2 quartos, que é igual a 1/2. E observe que todas essas frações produzem o mesmo decimal, ou seja, o mesmo número, com vírgula, que é 0,5. Lembra que eu falei no vídeo anterior que uma fração equivale a uma divisão. Então, se eu pegar 8 e dividir por 16, ou 4 dividir por 8, ou 2 dividir por 4, ou 1 e dividir por 2, eu vou ter 0,5, que é um decimal. Ou seja, por ter produzido o mesmo valor decimal, essas frações, embora pareça diferente, elas são equivalentes. Ou seja, elas produzem a mesma coisa, ok? Não tem segredo, tá bom? Então vamos para o próximo slide aí. E temos aí um outro exemplo, tá bom? Eu tenho as frações 9/27, depois eu tenho 3 nonos e depois eu tenho 1/3. Essa fração ela foi simplificada até chegar a 1/3. Como que eu fiz isso? Eu peguei o 9, dividi por 3, deu 3. Depois eu peguei o 27 e dividi por 3, deu 9. Depois eu fiz a mesma coisa. 3 dividido por 3 deu 1.
e 9 dividido por 3 deu 3. Por que eu peguei o 3 e não 2? Porque aqui eu tenho dois números ímpares, ok? 9 e o 27 são números ímpares. E nesse caso, os números ímpares não são divisíveis por 2. Então, o primeiro número que eu deveria pensar é em dividir esse número por 3. Se não der, eu tento por 5. Se não der, tento por 7 e assim por diante. Ok? Mas eu poderia ter, por exemplo, um número par e um ímpar. Ok? Tem número par que é divisível por 3. E observe que todas essas frações, elas dão o mesmo valor, que é 0,3333. Tá? Ou seja, elas são frações equivalentes. Lembrando que aqui é uma dízima periódica, né? 0,33, esse ponto de reticência significa que esse número se estende até o infinito, ok? Vamos para o próximo slide, então, que trata ainda da simplificação e equivalência. Observe que quando eu tenho uma simplificação, durante essa simplificação, eu vou obtendo frações equivalentes, ok? E isso acontece também quando eu multiplico. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma fração central aqui, que é 1 sobre 2. Quando eu multiplico essa fração, quando eu falo multiplicar a fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Não é só em cima ou só embaixo. Então, ela está simplificando. Aqui ela está, essa fração, para obter o resultado 6 sobre 12, eu pego o 6 e multiplico por 1, que dá 6. Depois eu pego o 6 e multiplico por 2, que dá 12. Então eu obtenho uma fração equivalente aqui, ó. Equivalente a quê? A 1 meio. Então eu obtenho 6 dozeavos a partir de 1 meio, pegando esse 1 meio e multiplicando por 6, certo? Eu multipliquei por 6 em cima, depois multipliquei por 6 embaixo. Observe que na simplificação eu faço o contrário. Eu divido em cima e divido embaixo, ou seja, eu uso a divisão. E nesse processo de simplificação, onde a gente usa a divisão, nós temos uma série de frações equivalentes antes de chegar na fração irredutível. Só que na divisão eu tenho um limite. Eu tenho um limite onde esse limite é a fração irredutível, ou seja, a partir da fração irredutível eu não posso mais simplificar. No caso aqui, quando eu quero obter frações equivalentes a partir de uma multiplicação, eu posso fazer isso indefinidamente. Essa fração aqui eu também obtenho pela multiplicação de 1 meio por 2. Ó, 1 vezes 2 dá 2. Aí eu pego o denominador, 2 vezes 2 dá 4. Essa fração aqui, que é 4 oitavos, é a mesma coisa. Eu pego 1 vezes 4, multiplico por 4, dá 4. Depois eu pego 2 vezes 4, dá 8. Essa fração aqui eu tenho ela pelo mesmo processo, assim as outras, ok? Então é interessante. Eu poderia ter uma outra fração aqui a partir dessa, multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 ou por qualquer outro número. E posso fazer esse processo quantas vezes eu quiser e obter infinitas frações equivalentes. Para cada uma dessas frações eu posso obter infinitas outras frações. Por quê? Porque é um processo que não tem limite, diferente da simplificação, né? A simplificação, como eu falei, o limite dela acontece quando a gente chega à fração irredutível. A partir da fração irredutível, não tem como eu continuar obtendo uma outra fração. Eu cheguei ali o máximo daquele procedimento, que é a fração irredutível. Aqui não. Aqui eu posso continuar até quando eu quiser. E sempre obterei uma nova fração que é equivalente. Então, só para recapitular, eu tenho 1 meio. Essas outras frações eu obtive a partir da multiplicação desse 1 meio por um número inteiro aqui, como vocês podem estar observando. Então, a partir dessas frações aqui, eu posso obter uma nova fração se eu pegar essas frações e multiplicar por
número inteiro qualquer. E assim eu posso fazer sucessivamente, ok? De modo que todas essas frações produzem o mesmo resultado, ou seja, 1/2 não é metade? 2/4 também representa metade. Observe, 4/8, 8/16, 6/12, todas essas frações representam o mesmo número decimal, que é 0,5, ok? Ou seja, todas essas frações representam metade. E se eu pegar qualquer uma dessas frações e multiplicar o tanto de vezes eu quiser por algum número inteiro, eu vou obter uma fração equivalente, ou seja, que vai produzir o mesmo resultado. Deu para entender, galera? Bom, qualquer coisa, deixa aí o seu comentário, deixa a sua dúvida que sempre que eu puder responder, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, vamos interagir aí no canal, pode colocar a sua dúvida, que aí a gente vai estar lendo e vou estar respondendo, ok? Então, por hoje é isso. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like, deixe seu joinha, ative o sininho e até o próximo vídeo que a gente vai falar de MMC, mínimo múltiplo comum, que é necessário para que você possa aprender adição e subtração de frações com denominadores diferentes, beleza? Então até a próxima. Agora vocês lá. Tchau.